Acredito que você, assim como eu, sempre parou para pensar por que precisamos dormir. Todo mundo dorme, humanos e praticamente todos os animais. Mas por que a gente passa quase um terço da nossa vida vivendo inconscientemente? O sono para muita gente pode parecer uma perda de tempo, mas será que sem ele o nosso corpo realmente funciona bem? Será que seria possível a gente falhar ou deixar de funcionar por falta de dormir? Dormir não é simplesmente desligar o nosso corpo. É o estado natural controlado pelo nosso cérebro. A nossa consciência diminui, mas o cérebro continua ativo e funcionando normalmente. Mas sempre surgem aquelas grandes perguntas. Se o cérebro continua funcionando, por que ficamos inconscientes? Porque o cérebro ele não desliga, ele só muda de modo. Enquanto você dorme, ele continua trabalhando, mas fica meio desconectado do mundo lá fora. Por isso você não percebe o que está acontecendo ao redor, a não ser que seja algo importante ou forte o suficiente para o seu cérebro te acordar. É a mesma coisa do nosso celular que fica funcionando normalmente enquanto está com a tela apagada. Ele continua lá, recebendo todas as informações, notificações, mas a única diferença é que a gente não está usando ele. Mas aí, dormir é para a gente descansar ou para o cérebro fazer uma manutenção no nosso corpo? A resposta certa é os dois. Enquanto você apaga, o cérebro organiza as memórias e o corpo faz reparos, regula os hormônios e recarrega também as nossas energias. É tipo quando a gente para num jogo para equipar a nossa skin e salvar também o jogo, é basicamente nesse caminho aí. Mas dormir não é algo exclusivo só dos humanos. Todos os animais, eles dormem. Mamíferos, aves, peixes, insetos e até água-vivas apresentam comportamentos parecidos com o sono. Alguns animais dormem poucos minutos, já outros, como o golfinho, conseguem dormir com metade do cérebro por vez. Girafas dormem poucas horas e morcegos podem dormir até 18 horas. Eu acredito que eu seja um morcego, porque eu consigo dormir em torno de 18 horas por dia se deixar. E com tudo isso surge aquela grande pergunta: se todos os animais e seres precisam dormir, será que isso é uma necessidade universal da vida? Por que a gente sente sono? A gente sente sono porque o corpo vai avisando pra gente que já é hora de dar uma pausa. Quanto mais tempo você fica acordado, mais essa vontade vai aumentando. E quando vai anoitecendo e ficando mais escuro, o corpo vai liberando algumas substâncias que ativam o nosso sono. Uma curiosidade que muita gente acha que é que o café tira o nosso sono, mas a real é que o café não tira o sono, ele apenas bloqueia temporariamente esses efeitos que o sono dá no nosso corpo. Quando o efeito passa, o sono que estava acumulado continua lá. E aí também surge aquela pergunta: será que dormir é mais importante para o corpo e para os músculos ou para o cérebro e a nossa mente? O corpo precisa muito dos sonos para os nossos músculos se recuperar bem. Já a nossa mente precisa muito mais, porque a nossa mente é o que organiza as memórias, regula as emoções. Sem o sono, o impacto no cérebro aparece mais rápido do que no corpo. Mas por que será que dormir é tão bom, né, mano? É uma sensação tão gostosa e tão boa que quase a gente não quer acordar. Dormir é muito bom porque melhora a nossa memória, dá mais atenção e concentração. O nosso humor também fica mais estável. Pessoas que não conseguem dormir direito ou que têm problemas com sono apresentam um comportamento totalmente irritável, estressado. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Realmente o nosso corpo e a nossa mente precisa muito dessa pausa no jogo para recarregar e recuperar toda a nossa vitalidade. Mas eu tô falando só os benefícios de dormir. E o que acontece quando a gente não dorme? O nosso corpo também funciona de uma maneira totalmente diferente. A gente fica mais lento, mais distante e a falta de atenção é gigantesca. Até mesmo alucinações, galera. É realmente muito real. Pessoas já apresentaram ter alucinações e comportamentos diferentes após passar um longo período sem dormir. Claro que também tem casos extremos. Privação total do sono pode ser fatal, podendo até levar ao desligamento total da sua skin no jogo, hein? Uma curiosidade legal: o recorde de tempo acordado já registrado por uma pessoa passou de 11 dias, mas a pessoa apresentou vários problemas temporários. Por que algumas pessoas precisam de mais tempo dormindo do que outras? Alguns pontos são a genética, a idade, a qualidade do sono, a rotina e também os níveis de atividade física. Se essa pessoa pratica muitas atividades explosivas, o que demanda muito esforço
do nosso corpo, tudo isso aí tá na balança. Existe uma outra coisa também que se chama sono polifásico. É quando a pessoa decide dormir várias vezes ao longo do dia, ao invés de ter um período longo de sono. Mas evidências científicas mostram que a maioria das pessoas funcionam melhor com o sono concentrado toda a noite. Ao mesmo tempo que dormir faz tão bem, será que dormir demais faz mal? O excesso frequentemente pode estar associado a problemas de saúde. Isso pode estar ligado à depressão, doenças metabólicas ou baixa qualidade do sono. O que acontece quando a gente dorme? Os fenômenos comuns são sonhos, falar enquanto está dormindo, paralisia do sono, que é algo aterrorizante, ou até mesmo bruxismo, que é aquilo que quando a gente começa a morder as nossas mandíbulas enquanto dorme. Algumas pessoas chegam a comer e realizar tarefas simples enquanto dorme, galera. Isso é através do sonambulismo. Imagine só você deitar para descansar e ainda assim correr, caminhar, cuidar da casa ou até mesmo trabalhar enquanto está dormindo. Isso é loucura, mas realmente acontece. E por que a gente sonha enquanto dorme? Através da ciência, a maioria ocorre durante o sono REM. Mistura experiências ao longo do nosso dia ou as mais recentes e o cérebro continua produzindo imagens e histórias através dessas imagens capturadas. Freud dizia que os nossos sonhos eram desejos reprimidos. Já Jung afirmava que eram símbolos do inconsciente, uma ativação aleatória do cérebro. Outras crenças acreditam que são simulações para situações futuras e muitas pessoas perguntam se os sonhos realmente têm significados ou se são apenas coisas aleatórias do nosso cérebro. Mas claro que uma das perguntas que mais assombra a humanidade é se existe algum risco da gente não voltar ou não acordar quando dormimos. Mas a resposta é que o sono normal é um processo extremamente seguro. O cérebro possui mecanismos automáticos para nos acordar, mas a ideia de morrer porque dormiu profundamente é um mito. Pode ficar tranquilo. Qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. E aqui vai algumas curiosidades aleatórias do porquê dormimos. Passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. O ser humano sonha várias vezes por noite. Quase sempre esquecemos os sonhos rapidamente. Os cegos também sonham. Algumas aves dormem durante o voo, galera. Pra você ter ideia, enquanto elas estão voando, elas simplesmente dormem. E aí entra naquilo que eu falei aqui, que tem algumas pessoas que fazem algumas tarefas simples enquanto dormem. Se as aves dormem enquanto estão voando, por que a gente não pode simplesmente levantar e ir até o banheiro na madrugada? Super normal. Para você ter ideia, o cérebro pode estar mais ativo em alguns períodos de quando estamos dormindo do que até mesmo de quando estamos acordados. Aqui entra a parte mais curiosa. O sono pode ter surgido junto com os primeiros animais e não existe nenhum animal complexo conhecido que não durma de alguma forma. Ainda não se sabe tudo sobre os sonhos. Pode ter funções que a ciência ainda não descobriu. E tem uma ideia de que o sono pode ser tipo um reset do cérebro, organizando tudo e limpando todo o excesso de informação. Então imagine o pessoal de hoje. Eu acho que o pessoal de hoje dorme muito mais, né? Se for para limpar esse excesso de informação com a era da tecnologia, que o nosso cérebro está super recarregado, talvez os seres humanos vão precisar de um pouco mais de tempo para recuperar as energias através de dormir aí, hein? E ainda não tem nenhuma hipótese que mostra que a gente vai conseguir substituir o sono sem prejuízo para o corpo e para o cérebro. Então tá longe dessa ideia de que a gente não vai precisar dormir. Acredito que enquanto existir nós humanos, a gente ainda vai precisar desse reset aí, de desligar um pouco o corpo para recuperar toda a energia e todo o processamento da nossa máquina chamada cérebro. Dormir parece algo muito simples, mas ainda continua sendo um dos maiores mistérios da biologia. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda não sabemos exatamente por que a gente precisa dormir. E talvez a pergunta mais curiosa de todo esse vídeo aqui seja: se o sono é tão importante, por que a evolução escolheu deixar os seres vivos inconscientes e vulneráveis por tantas horas? Fica aí o questionamento.